Mas agora uma curiosidade, eh, lá nos Estados Unidos, existem as emissoras que são parciais, não é parcial, elas têm uma cor política, tá. A outra pensa totalmente diferente. O jornalismo no Brasil começou a ficar assim. Por exemplo, a Globo, ela só atacava o Bolsonaro. A Globo, durante esses 2 anos, viveu de Covid e de Bolsonaro. É normal um jornalismo sério como a Globo, de pessoas super preparadas, tomar uma posição política? Olha, Carlos Alberto, eu acho que você pode ter jornais e emissoras de rádio e televisão que tenham cor política, embora muita gente defenda que o fato de as emissoras de rádio e televisão serem concessões públicas, elas não devem ter cor política. Ah, eu acho que elas podem ter. Cor política é uma coisa, vinculada com a opinião, mas você, não pode martelar só os fatos negativos ligados a um determinado político, a um determinado governo, e praticamente não dar os fatos positivos ou dar de maneira, quase escondido. Eu tenho impressão eu acho que o exemplo, existe um nó nessa questão da Globo e Bolsonaro, que é o seguinte: o presidente Bolsonaro, quando assumiu o governo, Detonou. ameaçou a Globo, Foi. ameaçou. Não, tirou uma fortuna de É, de verba, né. não entendi. Tirou uma fortuna de verba, verba Tirou. publicitária, Aliás, que ela tinha 70, eu 80%. acho que o governo não devia fazer propaganda em televisão e rádio. Acho que por quê? Para quê? Para sustentar as emissoras de rádio e televisão? Acho que não. Ou para não falar mal, né. Não, mas bom, aí fica implícito, fica implícito. Porque é Ah, impressionante. E eu fico com pena, porque, por exemplo, o Bonner é um sujeito simpático e ele passou a ser atacado na não, mas rua, aí, e ah, ele não tem culpa. não, mas aí ele o Bonner cresceu por causa desses ataques. Aí o Bolsonaro, atacava a Folha também, A Folha e e a Globo, atacava os jornalistas, uma jornalista, quer dizer, ele não da cultura, sabia bem onde estava o cérebro dos ataques que ele sofria. Então, ele é um caso atípico, não serve como esse exemplo, mas, jornais sempre tiveram posições políticas. Aqui no Brasil ficou consa a a última Jovem hora era de a esquerda, Jovem né. Pan foi bolsonarista até há pouco tempo. Ela vai mudar a sua orientação Mas vai política. mudar por causa do Lula ou porque o Não Tutinha quer sei, mudar? Porque isso mandaram todos embora. não, alguns. Ah, Ah, mandou uns 8. mandaram então, mas, eles dizem, eu vi uma entrevista do diretor principal lá, do Paulinho não, enfim, o diretor principal lá, dizendo que não queria financiar a desobediência civil com o dinheiro da Jovem Pan, e ele ia amainar. Eu não posso, pré-julgá-lo, não, nem quero julgá-lo. E a Jovem Pan é uma emissora de grande audiência, ela foi bolsonarista. As rádios ligadas à Globo, ah, atacaram, trabalhavam contra o governo. Você assistiu um programa da Globo de opinião, É. todas as opiniões eram desfavoráveis ao governo Bolsonaro. Ah, E tem lá, inclusive, também não quero citar o nome,
que ele foi um guerrilheiro na época da ditadura. E hoje ele está pregando aí democracia, está fazendo isso, e ele Quem? não, é um Ah, eu pensei que você tinha dito o nome e eu não tinha dito. não, 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 não quero falar o nome dele. É um Não, mas sujeito que ele não tem não, mas tem é política, né. Por exemplo, hã, quem eram os guerrilheiros? Os guerrilheiros foram torturados, são governadores, são a políticos. tortura é condenável. Não, a tortura é condenada, Não, isso mas é eles isso lutaram, isso não justifica a tortura. Eles lutaram, eles sempre agora tremem para criar no Brasil, um regime comunista, um regime totalitário. Hoje quando eu falo isso, as pessoas dizem que eu estou exagerando, porque nós vivemos essa época. é só O golpe, consultar eles é só consultar o os proble papéis o deles. problema não era de fazer aqui ditadura, aqui era Não, afastar o comunismo é que cubano. claro, é que coincidiu, que o governo era um governo ditatorial. Os movimentos comunistas de transformar o Brasil numa Cuba, começaram antes do regime militar, com o Julião, em Pernambuco, começaram antes, esses movimentos estavam se estruturando, tem documentação sobre isso. Então, eu volto a insistir, eles querem se desmarcar hoje disso e passar a história como heróis que foram torturados. A tortura a que eles foram submetidos realmente era um processo cruel, altamente condenado. Ponto final, muro, outro lado. Eram pessoas que queriam instaurar um regime autoritário. Por isso, eu não vejo nele, hã condições de honestidade para defender a democracia. É, que eles estavam no regime de ditadura, lutando contra, e queriam trazer A sua a ditadura, sua ditadura. umas vinculadas a Cuba, outras vinculadas à União Soviética, outras à China, né, ah, enfim, tinha os vários movimentos comunistas a que se filiavam as várias guerrilhas. Então, teve guerrilheiro que acabou na presidência da república, É, eu não Dilma. queria falar não, 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 por que não? Ela, que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. eu não sei se ela participou, ela não acho que mas o Gabeira participou, Era dele que eu estava mas falando. ah, o Gabeira não nega. Isso é coragem de jornalista que eu Não, não mas o tenho. Gabeira não nega. O Gabeira é uma pessoa que eu admiro. O Gabeira, evoluiu na sua posição. O Gabeira teve um momento de guerrilheiro. Hoje eu te diria, Carlos Alberto, que o Gabeira é uma das mentes políticas mais Não, esclarecidas eu do isso Brasil, eu não discuto, tá, e ele não isso eu não nega. discuto. O Gabeira não nega, o Gabeira não reescreve a sua história. Ele não reescreve, ele mudou, Ele ele mudou mudou, muito, mudou porque hoje ele muito. dá uma de bonzinho, Não, dá uma ele de ele ele não esconde, ele se você perguntar, provavelmente ele dirá que ele evoluiu, ele não esconde o seu passado. Eu vou te dizer eu não mais, sei, que eu não conheço ele pessoalmente. eu conheço o Gabeira, trabalhei com o Gabeira. Eu Eu sei que acho ele tem muita cultura, né, um sujeito eu muito acho uma preparado, né. figura, quer dizer, mesmo tendo sido guerrilheiro, quantos jovens embarcaram nessa aventura de guerrilha e perderam as suas vidas? É um impulso da juventude e tudo isso. Ele sofreu, ele ficou no exílio. Você sofreu na ditadura? Não, eu sou acusado de ter sido membro do comando de caça aos comunistas e de ter sido um agente da ditadura, como o que é altamente mentira. Agora, eu, Boris Casoy, fiz 64, participei, eu era estudante.
Eu tinha Eu 22, também, vinte eu e três também. anos e faria de novo, porque eu sabia que existia o que o pessoal nega, que existia o perigo de o Brasil cair em mãos indesejáveis, que eram mãos A comunistas. própria Rádio Nacional do Rio de Janeiro só tinha comunista lá dentro, só tinha o Não, pessoal. mas o fato de ter comunista é uma coisa, o Não, fato do mas eles Brasil pregavam, eles não, eles boicotavam os que não eram. então, mas O Simonal é um exemplo, ele foi vítima disso, o Wilson Simonal. mas não foi vítima da Rádio Nacional. Não, não foi vítima dos artistas É, daquela época, que hoje fizeram uma hoje injustiça com ele. aceitam que ele não foi um dedo duro, Não que foi mesmo. Eu não conheci foi ele bem o Simonal, reabilitaram, é uma palavra que o comunista gosta, reabilitaram reabilitar. a imagem dele. Eu sempre eu acho que essa coisa que o socialismo, o comunismo vende de fraternidade, somos todos iguais, ilude a juventude, ilude a juventude, só que não funcionou em nenhum país do mundo. Você jovem que está me ouvindo agora, não funcionou em nenhum país do mundo. Ah, Porque se fosse bom, os coreanos do norte deixavam eles saírem de lá. e os Os russos cubanos não iam podiam fugir sair. nadando, os Em cubanos Cuba, os cubanos não iam fugir não iam nadando. fugir. Ninguém quer fugir de um E paraíso. não ia acabar o comunismo na União Soviética, não ia acabar a União Soviética, não ia acabar. Ah, o tem gente que joga com a China. A China, na verdade, usa a capa comunista, né, o software, o hardware comunista, né, mas é um país capitalista, é um país capitalista, provavelmente mais capitalista que o Brasil. Então não é um sucesso de comunismo, tem repressão, perseguições, problemas raciais. hã. Agora quando eu dirigi a Folha em pleno regime ditatorial, hein. Tinham 3 folhas, folha da manhã, folha da tarde, folha da noite. Não, a Folha da Noite já Não, isso quando eu era quando eu garoto. fui era só Folha de São Paulo e Folha da Tarde. O grupo tinha a Última Hora, a Cidade de Santos, administrava a Gazeta Esportiva. Ah, ah, o aí era um problema, porque como era um jornal que queria abrir a sua área do pensamento para todas as correntes, ter um leque completo, a gente recebia umas pressõezinhas e tal. Mas teve um momento, já na democracia, que o ex-presidente Collor mandou prender o Frias e o Caldeira, que eram os donos do jornal. Tem toda uma Ah, é? história. Isso não. Ah, sim, teve Mas o uma Collor era um cara tão democrático, né. era então, mas teve um lampejo, um lampejo autoritário. Teve um lampejo autoritário, eles Mas isso foi divulgado ou só você claro que que sa foi foi? Não me divulgado. lembro disso não. Tem toda uma história, está na história, tá altamente Um divulgado. jornal que marcou muito foi a Última Hora, né. A Última Hora marcou muito também, mas do lado de Então, esquerda, né. mas a Última Hora era do Samuel Samuel Weiner, Wagner. ele vendeu o título para o Frias, aí a Última Hora, que é o jornal que acabou sendo do grupo, e acabou dirigida pelo Samuel Weiner, que foi contra eu fui colega do Samuel Weiner, Ah, é? ele fazia a coluna São Paulo quando eu era Ah, editor-chefe. você ali. Uma figura brilhante, uma figura brilhante, um homem da melhor qualidade. E ele, era um homem não era comunista. Ele era um homem do Getúlio Vargas. Ele era um homem do Getúlio Vargas. Ele fez a grande entrevista que marcou a volta do Getúlio ao cenário Em político, depois que ele 54, da não, ditadura 45, né. dele, lá que ele se afastou e tal. E ele foi eleito, aí ele já foi eleito depois do Dutra, e financiou o Samuel, que criou a Última Hora e tudo. A Última Hora não era comunista,
A Última Hora era trabalhista, era do De Getúlio Vargas, Getúlio. Ah. era do Getúlio Vargas, não tinha nada com o comunismo, mas as pessoas confundiam.